montamos aqui um cenário para aplicar na prática a teoria que está no nosso livro didático. Nós temos aqui um cenário onde estão cravados 5 pontos. 4 para os bastões com um prisma e 1 para a estação total. Temos aqui uma estação total que faz parte do conjunto dos outros instrumentos, que não é do instrumento Leica, da marca Leica. E temos também prismas diversos, que são do padrão Leica e padrão também dos outros instrumentos, à nossa frente. Com auxílio de uma trena, classe 1, de muito boa precisão, nós medimos com muito cuidado as distâncias entre a estação e cada ponto onde estão estacionados os bastões. E aí nós podemos ver aqui, foi feito um croquis. O ponto 1 representa o ponto de estação. Vamos orientar de acordo com como está a situação em campo. Nós temos aqui o prisma circular padrão interno, padrão externo e o adesivo, que é próprio do conjunto dos outros instrumentos. Temos aqui o ponto 3, que está estacionado um prisma circular, que é do padrão Leica. No ponto 4, um prisma 360 graus, que é do padrão Leica. E no ponto 5, o último bastão, um mini prisma padrão dos outros instrumentos, e não do instrumento Leica. O que foi feito? Para cada ponto foi medido da estação total uma distância com a trena, como já foi dito, e essas distâncias estão registradas aqui e vão servir de comparação para as mesmas distâncias, ou a distância dos mesmos trajetos, medido com estação total. Vale lembrar que esta estação total, para essas distâncias curtas, ela tem uma precisão nominal do fabricante de mais ou menos 2 milímetros. Isso significa dizer que a tolerância, o quanto, até onde a gente pode encontrar diferenças com a precisão nominal, é 3 vezes a precisão. Significa dizer, se eu tenho uma distância considerada como de comparação, uma distância muito boa de comparação, eu vou comparar com a mesma medida que a estação total vai medir, e a diferença com a de comparação pode variar até 6 milímetros. 3 vezes a precisão nominal do instrumento. Também é importante salientar que com a trena sendo de boa qualidade, sendo nova e aplicada a melhor técnica, a distância medida com a trena ela é melhor do que a medida com o distanciômetro eletrônico da estação total. Por quê? Porque eu consigo medir exatamente em cima do ponto, lá embaixo. E agora a gente vê que o instrumento de medição, ele está aqui a 1 metro e alguma coisa do chão. Foi usado um prumo óptico, onde a pessoa teve que centrar a olho, a golpe de vista. Tem bolhas de nivelamento, que se eu pisar aqui do lado, aqui pode começar a variar essa bolha. Então começa a somar pequenos erros, que esse erro não foi cometido com a trena, e que esse erro pode significar, esses pequenos desvios aqui podem significar na medição da distância a ser comparada com a medida da trena. A mesma coisa acontece nos bastões. Esses bastões aqui eles já foram usados, já caíram no chão, tem folga, o prisma também está elevado do ponto a mais de 1 metro e a centragem também é feita visualmente na bolha para colocar o bastão no prumo. Então podem acontecer pequenos desvios, que ao somar com os desvios da estação, tem que ter essa tolerância de 6 milímetros, mas pode acontecer que, em função dessas avarias, passa talvez 1 milímetro, passa 7, 8. Isso não é erro significativo. É só para vocês verem, só para a gente ver que é muito importante a constante do prisma. Por que 7 milímetros, 8 milímetros não é uma diferença significativa? Porque
em 98% dos casos em trabalhos de levantamento topográfico, para cada ponto medido, 5 centímetros não é erro. Então, e aqui nós estamos nos preocupando com a precisão nominal dos instrumentos. Vamos para o primeiro caso. Temos aqui um prisma circular padrão. Isso aqui é uma tabela das constantes dos prismas da nossa apostila, do nosso livro didático, melhor dizendo, página 28, onde nós temos aqui prisma circular padrão externo, que é como está rosqueado esse prisma na placa. E para o instrumento que não é Leica, instrumento, tipo de estação total, padrão. Os instrumentos que não são Leica nós vamos considerar padrão e os instrumentos Leica vamos considerar Leica. Então aqui já dá para observar que se eu usar um instrumento Leica para esse prisma, a constante é mais 34,4 milímetros. E se eu usar esse prisma para os outros instrumentos que não são Leica, a constante é zero. E aí nós vamos medir uma distância, vamos configurar a estação total com a constante zero, vamos medir a distância nesse cara aqui e nós temos que encontrar um valor de 7 metros e 33 centímetros, mais ou menos 6 milímetros. Na estação total, vou ligar ela aqui na tecla Power. Vou apertar aqui na tecla para mudar a constante do prisma. O alvo lá é um prisma, na constante zero para a condição que lá se encontra o prisma, que é o circular padrão externo. Vamos aceitar aqui com Enter, vai fazer duas medidas e vai pegar a média. Medir e gravar, está pedindo ali. Então agora, configurado na condição que se encontra aquele prisma, vamos fazer a visada no pé do bastão. Para garantir a direção do ponto medido. Vamos colimar no espelho do prisma. E agora vem a surpresa, vamos mandar medir e comparar com a distância medida a trena e verificar a diferença encontrada. Distância encontrada 7 metros 329. Comparados com 7 metros 335. Então, 7,335 menos 7,329 igual 6 milímetros. No limite da tolerância. Agora, aceita-se a medição. Agora nós temos aqui, colado na mesma placa do prisma circular no padrão externo, um adesivo. E agora nós vamos configurar lá na estação total, com o tipo de estação padrão, que não é o da Leica, com a constante da tabela adesivo, que também é zero. Basta, como já está configurada na constante zero, basta apontar
ou colimar no adesivo e verificar o resultado. Então aqui eu tenho que subir um pouco a luneta. Colimar no adesivo e mandar medir. Na mesma constante zero da medição anterior. 7 metros 325. Tem que diz o croquis. 7335. Um centímetro. 10 milímetros a diferença. Agora, nós podemos rosquear o prisma na parte oposta da placa. Circular padrão interno. E aí há de se configurar a estação total com constante menos 30 milímetros. Para comparar com a medida da frente. Mandar medir. E aí, o resultado na estação, 7.331 comparado com 7.335, 4 milímetros. Então aceita-se a medição, considerando a tolerância do instrumento. Agora, nós temos lá na nossa frente um prisma padrão circular Leica, onde a constante para esse tipo de instrumento, que é o instrumento padrão, é menos 34,4. Então agora eu tenho que configurar aqui para prisma, menos 34. Eu não tenho como nesse instrumento colocar fração de milímetros. Existem instrumentos que isso é possível, mas nesse aqui não é possível. Então eu vou colocar simplesmente menos 34, arredondando. Vou aceitar com Enter. E vou fazer a colimação no prisma. Sempre inicialmente no pé, onde o bastão toca o ponto, ou o mais baixo possível, porque pode ter um obstáculo à frente. Nesse caso eu enxergo o ponto, consigo... E agora eu vou conduzir ao prisma. Mandar medir e comparar com a distância medida com a trena ao ponto do respectivo prisma. Temos aqui a estação total medida com 7 metros 161. E aqui nós temos 7 metros 166. 5 milímetros a diferença encontrada, dentro da tolerância. Temos no terceiro prisma, que é o chamamos de ponto 4, um prisma padrão Leica, 360 Leica, e vamos medir com um instrumento que não é da marca Leica, que é o instrumento padrão que a gente está usando para
para esse exercício prático. Então agora eu tenho que configurar a estação total para o respectivo prisma com uma configuração de menos 11,3. Na realidade, arredondando para o milímetro, menos 11. Aceito. Faço a colimação novamente. E conduzo a luneta até o prisma. Executo a medição. E aí nós temos aqui a distância a ser comparada, a distância para comparação, que é a da trena, 7,267 ao prisma 360, medido com a trena, e 7,263, medido com o instrumento. Então, 4 milímetros a diferença dentro da tolerância. Agora vamos para o mini prisma padrão, que não é do fabricante Leica. Constante para esse tipo de instrumento, 0. Vem aqui na configuração da constante do prisma, digita-se 0, faça a colimação no prisma, primeiro onde o bastão toca o ponto, e sobe-se até o prisma. E manda medir. Temos aqui distância de comparação 7,658, distância encontrada com a estação total 7,681. O que nós temos aqui? Mais ou menos 4 milímetros dentro da tolerância da precisão nominal do instrumento. Encontramos um problema no prisma adesivo. Nós podemos ver que ele não está no eixo de rotação da placa. Esse pode ser um dos problemas, além dos outros que eu já citei. Esse prisma deveria estar colado aqui onde a placa roda, onde é o eixo de rotação da placa. Então ele está mais acima. Qualquer pequena inclinação para frente ou para trás, tem que ter certificação de que essa placa ela se encontra exato na direção do eixo do bastão. Eu posso observar aqui que ela já levou alguns tombos, ela está torta. Então tudo isso influencia nas diferenças, comparado a uma distância medida lá embaixo entre os pontos, que é o que eu busco, comparado com uma distância medida aqui em cima, nessa altura onde se encontra a estação total e o prisma.